Madre Joana Angélica mostra uma outra face, a face da mulher que decide, a face da mulher que protege, a face da mulher que tem a coragem de enfrentar o masculino, a mulher que enfrenta o opressor. Por que eles desejam ingressar no convento se eles sabem que aqui não tem ninguém? Nós estamos aqui em um dos corredores onde era a clausura que viveu a Madre Joana Angélica de Jesus, do Convento da Lapa, em Salvador. Primeiro, queria agradecer o senhor ter disponibilizado esse tempo para nós. Dom Gregório Paixão é nascido em Aracaju. Ele ingressou no Mosteiro de São Bento, aqui em Salvador, aos 17 anos de idade. Estudou música, artes plásticas, filosofia, publicou 14 livros e ele é o bispo com maior aceitação entre os fiéis católicos. Dom Gregório, hoje nós estamos aqui para falar especificamente sobre Madre Joana Angélica de Jesus. Desde o ano passado, com a inauguração do mausoléu, deu para perceber que há um interesse da Igreja na divulgação e na preservação da memória da Madre Joana Angélica. Queria que o senhor iniciasse falando um pouco sobre esse trabalho que vocês estão fazendo de divulgação e preservação da memória. Qual o objetivo e o que vocês pretendem fazer com isso? Eu acho que a grande graça dada à Arquidiocese de Salvador é a de perceber a santidade que se dá ao nosso lado. E, naturalmente, ao longo desses mais de 400 anos, a Arquidiocese de Salvador viu nascer em seu meio homens e mulheres que foram capazes de doar totalmente a sua vida pela causa do Evangelho e, ao mesmo tempo, pelos irmãos, não é? Aquele mandamento que Jesus nos ensinou, que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e aos irmãos como a nós mesmos. Agora, existem pessoas que se destacam naturalmente pela busca da santidade e pela forma como essa santidade foi manifestada. Uma dessas pessoas aqui da Bahia foi realmente Madre Joana Angélica. Ela tem um diferencial. Numa época em que nós vivíamos aquilo que nós chamamos de romantismo, um período romântico, a mulher era frágil, a mulher é sempre protegida pelo homem, a mulher é sempre submissa. Nesse período, Madre Joana Angélica mostra uma outra face, não é? A face da mulher que decide, a face da mulher que protege, a face da mulher que tem a coragem de enfrentar o masculino, não é? A mulher que enfrenta o opressor. Então, ela, juntamente com outras mulheres baianas, mostram o seu heroísmo e a sua santidade. Podia destacar, naturalmente, naquele período, ou antes ou depois, uma mulher que combateu durante a Guerra do Paraguai, uma enfermeira chamada Ana Nery. Posso também destacar a presença de Maria Quitéria, né? Como várias outras mulheres da Bahia. Então, nesse período, o feminino começa a se manifestar. E é interessante que o feminino se manifesta na sua forma mais bonita, que é o desejo de preservar, a mulher que preserva os filhos. Então, Madre Joana Angélica é uma figura que se destaca, que ela deseja proteger as suas filhas. Ela deseja proteger aquilo que era não apenas uma obrigação sua, como superiora desse convento, mas ela queria dar-se totalmente, né, a essas irmãs e dar totalmente a Deus essa vida prometida através da sua consagração. Por isso é que ela morre, vai até as últimas consequências, enfrentando naquele período que significa a opressão que vem, não é, pelo exército português, que vem pelo machismo desse mesmo exército e também pela compreensão daquilo que ela não compreendia dentro da cabeça desses homens. Porque eles desejam ingressar no convento se eles sabem que aqui não tem ninguém. Talvez não apenas para tirar despojos, porque eles viam que eles estavam perdendo a guerra, mas de um modo especial, talvez até para violentar as irmãs. Então ela vai até as últimas consequências para tentar impedir essa entrada, enquanto as irmãs saem pelos corredores e pelos jardins, né, do convento, tentando escapar daquilo que seria uma grande violência. A história coloca dois lados. Uma de que haviam pessoas escondidas aqui, que foi o que os invasores justificaram o ato que eles fizeram. E a outro lado de que não havia ninguém escondido aqui, que simplesmente eles estavam querendo vir para provavelmente violentar as irmãs.
O que o senhor sabe sobre essa história? Qual seria o lado verdadeiro? Eles sabiam que, sendo um convento de clausura, naquele período onde a clausura era extremamente, rigorosamente respeitada, aqui era um convento de clausura papal, ou seja, nem o arcebispo entrava na clausura. Então, eles sabiam que aqui não existiam homens, que aqui estavam apenas as irmãs. Eu acho que o interesse daqueles homens, o interesse era duplo, ou seja, primeiro o interesse era de ingressar no convento para levar aquilo que havia de mais precioso das irmãs. Aqui tinha objetos de prata, objetos de ouro, né? Muitas coisas foram roubadas justamente nesse período. Né? Basta dizer que levaram da catedral todos os despojos para Portugal. Até hoje nós desejamos que o governo português devolva aquilo que pertence à história do Brasil e da Bahia, que é todo o acervo da catedral que foi levado para Portugal. E também aqui, elas tinham-se, até hoje nós temos nesse convento a riqueza patrimonial e a gente vê pela própria igreja, quanto mais naquele período. Então, talvez o primeiro desejo fosse esse. E, naturalmente, quando você está em guerra não existe ética. Né? Na guerra, você deseja mostrar, através dos seus atos, o quanto você não é apenas homem, mas o quanto você é macho, já que eram os homens que combatiam. E depois, na guerra não existe humanidade. Né? Na guerra, o que existe é violência. Então, na guerra, ninguém é de ninguém. Resultado, aqueles homens desejavam, pelo menos, imagino, saquear e violentar, o que é próprio de todas as guerras, até hoje, em pleno século XXI. Então, o que eles desejavam, a gente percebe, até pelos escritos, pelas narrativas do período, era exatamente isso. Agora, o que dizer para ingressar no convento, para dizer para as irmãs? Né? Abram as portas, porque aí tem gente. Isso é mais do que natural. Então, encontraram um álibi para ingressar e para fazer aquilo que eles desejavam. Mas encontraram entre o desejo do ingresso, não é? E o mundo externo da violência que eles conheciam, eles encontraram uma mulher totalmente convicta daquilo que ela queria. E ela os impediu de ingressar. Ingressaram, é verdade, mas não encontraram o que desejavam, porque eles sabiam que aqui não tinha homem algum, não é? Levaram o que queriam, mas não encontraram o maior patrimônio, que eram as virgens que aqui habitavam e que Madre Joana Angélica protegeu com o seu corpo, com a sua própria vida. Essa tentativa de invasão dos portugueses, que na época comandado pelo Madeira de Melo, foi no dia 19 de fevereiro de 1822. A independência do Brasil aconteceu no dia 7 de setembro do mesmo ano e a Bahia tem a sua independência oficializada no dia 2 de julho do ano seguinte, de 1823, quando realmente toda a tropa acabou indo embora. O que parece é que esse fato da tentativa de invasão do convento e a morte de Joana Angélica foi algo muito marcante, porque para a guerra me dá a impressão, lendo a história, de que foi um erro muito grande dos portugueses, da estratégia deles. Quer dizer, eles chegam aqui para tentar dominar o país e, de repente, a primeira coisa que eles fazem é pegar um convento com freiras totalmente indefesas e matam a abadesa. Parece-me que isso deve ter dado um choque, assim, ou seja, na cabeça das pessoas que estavam fazendo a estratégia de guerra, falaram, poxa, cometemos um grande erro. E isso começou a pesar contra os portugueses e dar força até para o povo brasileiro que estava lutando contra essa invasão. O senhor tem essa mesma ideia, que esse fato da morte dela tenha sido um ponto crucial nessa independência do país? Sim, um fato decisivo, porque era uma filha da Bahia, né? Era alguém respeitada, porque esse convento ficava numa das vias principais, né, da Bahia Antiga. E depois a morte, especialmente a morte de uma mulher, de uma religiosa, numa cidade onde mais de 98% da população era católica, isso aí realmente foi um grande escândalo. Principalmente sabendo que Dom Pedro já tinha declarado a independência e vendo-se que eram estrangeiros que estavam agora matando uma filha da terra. E alguém que a família tem uma certa importância aqui. Então realmente foi um ato absurdo e estrategicamente digamos, impensado das tropas portuguesas quando agiram assim, matando de uma forma violenta essa religiosa. Eu tenho a impressão que, naturalmente, a grande batalha definitiva, como esse ato, esses dois pontos foram cruciais para, definitivamente, nós pudéssemos selar a independência do Brasil. A Madre Joana Angélica, para o Brasil, ela é uma heroína da independência.
para a igreja, ela é uma heroína da fé, que ela defendeu a fé. Para o povo, pelo que a gente percebe, ela é uma santa. As pessoas rezam, oram por ela, pedem graças para elas e existem muitos testemunhos de pessoas que recebem as graças. Como que o senhor definiria hoje, falando pela igreja, quem é Madre Joana Angélica de Jesus? Se eu pudesse dar uma definição, diria que é uma santa que também foi uma grande heroína. As duas coisas, elas não se contradizem, elas se completam, né? Todo ato de santidade é um ato heróico. Naturalmente, quando alguém tem a coragem de dar a vida pelos seus irmãos, para aqueles que não têm fé, é um ato heróico, é uma coisa realmente superior. Não é? Uma mulher que tem a coragem de entregar-se totalmente em defesa do outro. Então, isso é um ato heróico. Para a igreja, esse ato, quando é um ato de fé para proteger a religião, para proteger o irmão, esse é um ato de santidade. Então, eu acho que tanto para a igreja como para os populares da Bahia, Joana Angélica é uma santa. Para o governo, para a pátria, é uma heroína. Então, acho que as duas coisas podem se conjugar assim perfeitamente. Né? É uma santa heróica, isso é muito bonito. Naturalmente, nós sabemos uma terra onde reina o machismo e onde é muito mais importante aquele que tem o poder. Ela não era uma mulher que tinha o poder, ela tinha a força da fé, a coragem, né, daquele que acredita. Então, nós geralmente elevamos aos pedestais os grandes heróis oficiais. Então, naturalmente, quem vai aparecer vai ser Dom Pedro I, vão ser aqueles grandes heróis que são realmente heróis. Mas aqueles heróis menores geralmente são esquecidos. Talvez por causa disso, não é? Aqui na Bahia nós tenhamos concentrado essa devoção e ao mesmo tempo esse amor por essa mulher excepcional que foi esquecida pelo Brasil porque realmente não era alguém que tinha o poder na mão, não é? E depois isso, ao mesmo tempo, eu acho que foi muito positivo, porque essa memória ela foi construída não pelos órgãos oficiais. Essa memória e esse amor foi construído pelo coração do povo que não esquece ao longo dos anos aqueles que fizeram o bem. Né? Basta dizer exemplo de outra mulher como Irmã Dulce e tantas outras mulheres da Bahia que construíram o novo, não pela força do braço, mas pela força do coração, pela força do amor. Nossa, sem dúvida. Irmã Dulce, o senhor comentou, hoje ela é conhecida, está viva na memória do Brasil todo. Joana Angélica de Jesus, ela está muito viva, nós percebemos, na memória do povo baiano. Tanto que todo dia 2 de julho é celebrado, é feito toda aquela passeata, relembrando o que aconteceu no dia 19 de fevereiro de 1822. Com todo esse movimento que vocês estão fazendo, esse trabalho de divulgação da memória, há a intenção da igreja em ampliar essa divulgação para que ela seja conhecida e reconhecida por todo o povo brasileiro? Sim, desejamos que ela seja conhecida não apenas pelo povo brasileiro, mas que ela seja conhecida por toda a igreja, quer dizer, um reconhecimento oficial por parte da igreja. O desejo é que, aprofundando cada vez mais a história de Madre Joana Angélica, nós consigamos abrir um processo de beatificação junto ao Vaticano. Então, com isso, ela não seria apenas conhecida aqui no Brasil, mas ela seria reconhecida pelo seu ato heróico e santo, né, como uma heroína da fé. Então, isso é que realmente é o que nós desejamos, torná-la conhecida em todos os locais, porque ela merece. O seu ato é um ato universal. Aquele que ama, não ama apenas o seu povo, não ama apenas aquele que está em sua casa, mas aquela pessoa que é capaz de amar, ela tem um coração universal. E Madre Joana Angélica tinha um coração universal. E há a intenção da igreja em ainda fazer o trabalho de canonização da Madre? Sim, isso nós desejamos. Naturalmente, esse processo é lento, é um processo longo. Esse processo, ele exige muita pesquisa, muito mais do que o que nós temos hoje, né? Então, desejamos aprofundar para entrarmos nos trâmites normais até chegar a santificação, digamos assim. Então, primeira coisa que nós temos é torná-la beata, é o primeiro ponto. O segundo ponto seria torná-la uma bem-aventurada da igreja, reconhecida pela igreja, e finalmente chegarmos à canonização. Quiçá, né, consigamos mostrar o exemplo de santidade que essa mulher nos deu. Eu queria agradecer mais uma vez o senhor ter recebido aqui. Nós estamos aqui com esse DVD tentando contribuir
nessa divulgação. Se o senhor tiver mais alguma coisa para falar sobre a Madre, será bem-vindo. Eu gostaria de dizer o seguinte: nenhum de nós deve ter o direito de esquecer os seus heróis, né? O Brasil geralmente consegue rapidamente esquecer os seus heróis, né? Os heróis hoje são feitos em 15 minutos, mas nós temos que lembrar de homens e mulheres que foram capazes de fazer o diferente. Existe muito mais heroísmo naquele que prega a paz do que naquele que faz a guerra. Existe muito mais heroísmo naquele que protege a vida do que aquele que deseja matá-la. Então, nenhum de nós tem o direito, eu acho, de esquecer aqueles que foram capazes não apenas de amar uma geração, mas de amar a todas as pessoas em todos os tempos. Então, eu penso que, especialmente aqui na Bahia, quando olho a cidade de Salvador com tantos heróis, eu vejo sempre as mulheres como heroínas. Elas foram muito amadas por Jesus. Vejam que, para ingressar na terra, Jesus pega o ventre da Virgem Maria, né? Ele resgata uma mulher pecadora como Maria Madalena, ele tem várias discípulas. Então, realmente, Jesus abre o coração para as mulheres em um tempo onde as mulheres eram apenas vistas como instrumentos do prazer e do trabalho. Não é? E aqui na Bahia, muitas mulheres foram capazes de realizar o novo. Como disse, né? Ana Nery, Maria Quitéria, Joana Angélica, Irmã Dulce, Irmã Lindalva, que é uma beata aqui da nossa cidade. Ou seja, muitas mulheres construíram a história dessa cidade. Então, a Bahia é naturalmente bela por causa das suas mulheres, né? E não apenas pela beleza física que elas nos dão, mas pela beleza daquilo que elas trazem de heroísmo por um coração que deseja se doar totalmente ao outro. Aliás, a palavra beleza, ela é a soma de 3 palavras hebraicas, né? Bet, que significa casa, El, que significa Deus, e Tzah, que significa brilho. Então, Bel El Tzah significa a casa onde Deus brilha. Então, esse convento, percebo, né, foi uma casa onde Deus brilhou e permanece brilhando pelo exemplo de Madre Joana Angélica. E o que eu desejo é que todo o Brasil, né, viva profundamente essa beleza, fazendo com que os seus cidadãos reconheçam o heroísmo do irmão que está ao seu lado e também contribua com o seu próprio heroísmo para nós transformarmos essa nossa tão amada pátria, amada também por Madre Joana Angélica, não é? Para que ela seja justa com seus filhos, para que ela seja feliz e para que ela seja um centro de paz a irradiar essa alegria que nós temos no coração para todo mundo. Muito obrigado. Nada, irmão. Que felicidade. Depois dessa finalização, não tem mais o que perguntar.